Maria, essa confiança de Juan Diego, e confiar ao coração imaculado de Maria hoje, a nosso coração aberto, disponível para tudo que Nosso Senhor quer realizar hoje, nesse dia 13 de maio. Peçamos o Santo Anjo da Guarda que nos acompanhe cada momento, acompanhe para que nunca percamos a graça que o Senhor está prestes para nos dar hoje. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, guarde, governe, me ilumina. Amém. Como filho de Deus, rezemos essa oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Lembra a frase que nós devemos gravar? Não estou eu aqui que sou tua. Devemos aprender, nunca devemos esquecer. Hoje estamos indo, não é qualquer lugar, estamos indo à casa de Maria. Ela nos vai acolher. Então, com essa alegria de saber que amados, chamados por ela, vivamos esse dia de graça. Não perca a graça. Deus quer dar, nós possamos tomar posse dessa graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre aqueles que mais precisarem, especialmente sobre nossas famílias, sobre todos aqueles que nós vamos encontrar hoje. Essa bênção de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então vamos fazer essa oração. Nas Américas, que fica em uma das 3 ilhas que eu falei, que se chama Tlatelolco. Ele viajava todos os dias, fazia esse percurso de 4 horas caminhando desde sua morada até chegar a essa primeira igreja, onde ele começou a se curtir das coisas de Deus. Então, um dia, durante esse percurso, Juan Diego Cuauhtlatoatzin escutou uma voz. Ele até sentiu que não estava no mesmo caminho. Ele sentiu que estava entrando a um lugar místico, porque ele escutava um sonido muito, muito lindo, e ele falou que parecia menor. E ele falou Tonantzin, que significa nossa mãezinha, assim, diminutivo. Nossa mãe, o que posso fazer por você? E ela falou, eu sou Santa Maria, eu gostaria que você mandara uma mensagem para mim, você pode? E ele falou, sim, eu vou mandar uma mensagem que você quiser. E ela perguntou, eu gostaria que a gente fizesse um templo pequeno para espalhar meu amor
e o amor do meu filho para o resto do mundo. Posso perguntar para você levar essa mensagem? Ele falou, claro, sim. Isso aconteceu no tope do Tepeyac, dia 9 de dezembro. Ele chegou lá, aquela seguinte ilha, Tlatelolco, onde fica esta igreja conhecida hoje como Santiago de Tlatelolco. Perguntou para se encontrar com o Frei, e o Frei recebeu ele. Ele se aproximou e ele falou, hoje eu conheci a Nossa Senhora do Céu, Santa Maria, e ela perguntou para fazer um templo ali no topo do morro, um templo pequeno onde ela pode espalhar o amor dela e o amor do seu filho. E ele não acreditou. Ele, como pessoa, num rango de poder, e ele perguntava para ela se aparecer ante um principal, uma pessoa que nesse momento tivesse ainda muito mais credibilidade, um espanhol seguramente, o bispo mesmo. Só que ela falou, não, eu tenho um monte de gente que mandar, mas eu preciso que seja você. Ele aceitou essa mensagem e ele tentou mais uma vez. Ele chegou lá, esperou, caiu de joelho ante a presença do Frei. A história diz que é um bispo, mas é um Frei. Frei Juan de Zumarraga. Então é Frei. Então, depois se virou no primeiro bispo mexicano. O Frei, então, recebeu ele, escutou ele mais uma vez. Ele até chorando estava perguntando para conseguir fazer esse templo no topo do morro como a Senhora do Céu tinha pedido. E ele falou, o que acontece é que a gente precisa uma prova. Qual é a prova então? Se ela é a Senhora do Céu, ela sabe. E então ele voltou. Na casa dele também morava o tio de Juan Diego. Começou a morar com ele depois do que a namorada de Juan Diego faleceu durante a vida dos espanhóis, porque muitas pessoas pegaram gripe, varíola, coisa assim. Então ela faleceu e o tio de Juan Diego começou a morar com ele, uma pessoa grande já de idade avançada, né? E o tio dele começa a se... como é? Bom, ele fica mal. Ele já é uma pessoa idosa, muito grande, e então ele fica mal. Juan Diego não assiste o dia seguinte. Tenta de não assistir ao dia seguinte. E Nossa Senhora não apareceu. Só que no dia 12 de dezembro, ele está querendo ir lá para a igreja para conseguir que um sacerdote viaje até a morada dele, que é fora da cidade, até Tulpetlac. E então, ele pensando assim, ó, se eu cruzo pelo topo do morro, eu vou encontrar a Senhora do Céu. Então, melhor eu vou por um lado. Eu vou rodear. E Nossa Senhora apanha ele. O que acontece, Juan Diego? Dos meus filhos, o menor. E ele fala, o que acontece é que meu tio está muito doente. Eu quero levar um sacerdote para dar os
o seu último sacramento, né? E então ela pergunta: não estou eu aqui, que sou tua mãe? Aquilo que aquele a você não tem mais que se preocupar. Parece que ao mesmo tempo ela está se aparece, né? Parece porque não está datado com uma data certa, com um horário certo, mas parece que ao mesmo tempo ele está se aparecendo ante a presença do tio de Juan Diego, e ela está sanando ao tio de Juan Diego. E ela fala por primeira vez o nome completo dela: eu sou Santa Maria de Guadalupe, a mãe do verdadeiro Deus por quem se vive. E ela falou: não estou eu aqui, que sou tua mãe. Ao mesmo tempo, ela está curando, ela está sanando ao tio de Juan Diego. E ela manda ele a recolher no tope do morro, onde foi a primeira das suas aparições, a recolher flores. Tudo isso acontecendo em dezembro. Tudo isso acontecendo durante inverno em nosso país. Tudo isso acontecendo num local que estava rodeado por água salgada. Uma ilha que estava rodeada de um lago de água salgada. Pelo que os únicos tipos de plantas que cresciam eram árvores tipos desérticos e também cactos. Impossível que há 10 anos da chegada dos espanhóis nós tivéssemos rosas de Castilha aqui no México. E ainda assim, ele subiu o tope do morro, e ali ele encontrou rosas. Ele trouxe as rosas em um manto. E eu quero explicar para vocês que uma tilma, que é o nome certo que nós chamamos esse tecido onde foi feita a aparição física de Nossa Senhora, não é um manto. Essa tilma é um saco, mesmo um saco usado pelos índios para recarregar coisas, para levar coisas, movimentar coisas de um lado para outro, feito em um tipo de fios grosso, não fino, sim? E essa é a palavra, e aqui então entra a palavra masegual, humildade. Ela usa então um tecido, um fio humilde para se aparecer ante todos. Então, Juan Diego, ele vai, pega as rosas, ele desce, ela toca, e ele volta, bom, ele abre o saco dele, ela toca as rosas, e ele então viaja até Tlatelolco. Ali, ele espera horas até ser atendido pelo Frei, e então, ante a presença do Frei, ele lhe pergunta: eu tenho aqui, bom, ele fala: eu tenho aqui a prova de Nossa Senhora, se digne a receber ela. E ele só assim. O Frei realmente não cria na espiritualidade que Juan Diego tivesse. Espiritualidade que estava sendo cultivada desde os inícios, desde os primeiros anos de vida dessa pessoa. Então, ele não acreditava que uma imagem perfeita de Nossa Senhora pudesse se aparecer ante uma pessoa que ele considerava não tinha religião, espiritualidade nenhuma, aproximação com Deus. E então, quando ele abre esse saco que ele tinha amarrado no pescoço, porque o saco é assim como
um saco, uma toalha que parece uma toalha de um retângulo de 4 lados. Então ele ata no pescoço e mais 2 partes que tem aqui nas mãos. Então quando ele abre, as flores começam a cair e então uma luz mais uma vez começa a se aparecer nas rosas e finalmente a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe fica impressa nessa tilma, nesse saco. Então o frei cai de joelho ante a imagem de Nossa Senhora. E esse momento se pega como a última aparição de Nossa Senhora. Este é o momento real quando ela se aparece frente a nós. Não frente ao Frei só, não frente a Juan Diego Cuauhtlatoatzin, frente a todo o mundo. Para quê? Para espalhar o amor dela e o amor do seu filho. Tá bom? Então vamos decifrar pouco a pouco. Vamos conhecer os locais onde ela fez suas aparições e vou perguntar para vocês esperar para conhecer o manto original onde fez sua aparição Nossa Senhora. Todo este percurso tem um processo e eu gostaria que vocês participem do processo e esperem esperem até o momento de cristalizar como Nossa Senhora se cristalizou para nós, se virou numa imagem real e física que a gente pode ver e pode contemplar, tá bom? Então vamos fazer assim, ó. Descemos, vocês caminham comigo. Nós vamos subir por um lado e descer pelo outro lado do morro para basicamente visitar esse local onde ela apanhou a Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Essa é a terceira aparição de Nossa Senhora. A quarta aparição é basicamente o momento quando Juan Diego pega as flores e ela aparece no manto, no saco, como falo para vocês, na presença do Frei. E isso não acontece física sobre o manto. E a quinta aparição, essa aparição acontece fora deste local. Como falei, estava falando com o padre que a gente vai visitar esse local depois de manhã. Depois de manhã a gente tem uma visita de 2 locais que estão afastados uns de outro, que levam o nome da quinta aparição. Um é o local onde Juan Diego nasceu e cresceu, esteve morando os primeiros anos de vida com o tio e a família dele. E a segunda aparição, e o segundo local, que também se chama quinta aparição, é o local onde realmente apareceu Nossa Senhora e sanou ao tio de Juan Diego, tá bom? Então, esse local da quinta aparição é para depois de manhã, tá bom? Então aqui foi a primeira e a segunda, no top. E a terceira é ao lado do morro. E nós vamos conhecer os locais da primeira, segunda e da terceira aparição de Nossa Senhora. Tá bom? Descansaram? Aquele dia decidiu não cruzar e então ele veio, caminhou todo este percurso por aqui e finalmente ela apanhou ele, não aqui nessa fonte, ela apanhou ele ali, onde fica essa pequena capela que a gente chama a Capela do Pocito. Por quê? Porque o local onde ela apareceu água, surgiu água do chão. E então essa água depois foi usada para fazer os primeiros batismos. Este é o primeiro local onde a gente fez os primeiros batismos depois da aparição de Nossa Senhora, já que surgiu água do chão, tá bom? Então vamos fazer primeiro uma foto aqui e depois a visita do local certinho. Como a gente então sabe que é o local certinho onde
apareceu Nossa Senhora porque surgiu água do chão. Vamos lembrar que essa é uma sinais, exato, dos sinais que a gente pode se ajudar para esclarecer de onde que foi. Então, a aparição de água. Com água que a gente até bebia, a gente usava até para se banhar, porque a gente acreditava que tinha propriedades místicas que ajudavam a te sanar. Com o tempo, foi fechado, porque a gente não só pegava água, senão também entrava ao interior e até se lavava o corpo. Então, foi fechado totalmente. Vamos! Buenos días. Bienvenidos a esta casa de la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe. Confío que, no sé si hasta dónde me vayan entendiendo. ¿Me dicen? Sí. Okay, gracias. Confío que hayan tenido ya la oportunidad de conocer la historia de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. 4 se llevaron a cabo en el templo del Tepeyac, lugar que está resguardado en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe, donde está la tilma de Juan Diego. Este es el segundo lugar donde se realiza la quinta aparición, es decir, la curación de Juan Bernardino por manos de María Santísima. No sé si ya han tenido la oportunidad de poder pasar al museo. ¿Aún no? Ok, entonces les comento. La capilla donde nos encontramos está construida sobre la casa de Juan Diego. En la parte de abajo de la nave se encuentran los restos arqueológicos de la casa de Juan Diego. En la parte de afuera, donde está el monumento de Juan Diego, abajo se encuentra la primera capilla que se construye en el lugar donde María Santísima cura a Juan Bernardino. Son 3 lugares los que tenemos en nuestro santuario: la capilla primera del siglo XVI, la capilla colonial, que es donde nos encontramos, y el altar mayor, que es el templo actual, donde recibimos a la mayoría de los visitantes. Cada uno de estos lugares tiene una particularidad que lo bendice de manera especial. En la parte de abajo, la presencia bendita de María Santísima. En este lugar, que es el primer recuerdo que se construye de manera específica para conmemorar la aparición de la Virgen de Guadalupe, y en el altar mayor, la pintura que ustedes podrán ver cuando vayan, la pintura en el retablo, que es la más antigua que tenemos respecto a la quinta aparición. La segunda pintura más antigua es la que nos acompaña aquí. Esta pintura es una reelaboración de la original que fue robada de este santuario. Tenemos esta que se ha hecho precisamente en esta semejanza. No es la original, pero la original, al haber sido vandalizada, ya no puede ser expuesta al culto público. Cada uno de los cuadros que ustedes van a ver en el santuario, tanto aquí en el templo colonial como en el altar mayor, son pinturas que tienen alrededor de 100-150 años, que el padre Lauro, que es el primer promotor de la obra de San Juan Diego, manda a realizar. Son pinturas que recuerdan la vida de Juan Diego en el marco de su existencia en Cuautitlán. Todos estos elementos nos van recordando siempre la presencia de Dios y la obra que quiere realizar por manos de María Santísima. Uno de los elementos que más nos ayudan a comprender la presencia de María en este lugar es que, a semejanza de otros espacios donde María se ha aparecido,
siempre hay constancia de la presencia de una fuente de agua, una fuente natural que rompiendo la tierra nace para aquellos que quieran tomarla. Cuautitlán en general es un ojo de agua muy grande. Tenemos muchas vetas de agua. Y aquí en el santuario hay una que podrán encontrar en cuanto bajen al museo. No es algo que se pueda preparar de manera bonita, visiblemente, puesto que la intención es recordar eso. El agua que se nos da no ha sido ni buscada por nosotros, ni construida por nosotros. Es un regalo natural que María nos ha querido dejar. No hay inconveniente si ustedes quisieran llevarse un poquito de esa agua, pero en el marco del transporte en el avión, quién sabe qué tanto sea sencillo que se la lleven. Pero si tienen alguna botellita pequeña, no creo que haya inconveniente en que la puedan transportar de regreso a su país con sus familias, como una gracia, como un don también para ellos que no han podido estar aquí. Los recibimos con alegría, los recibimos también pidiéndole al Señor que les conceda a cada uno de ustedes, del mismo modo que a Juan Bernardino en este lugar, el don de la salud. Esa salud que necesita cada uno en su cuerpo, en su alma, en su corazón, en su mente. Esa salud que solo el Señor nos puede conceder y que confiamos que María interceda por su oración, por su necesidad, para que se vean sanados en el cuerpo y en el alma. Bienvenidos a esta su casa, bienvenidos a la casa de nuestra Madre Santísima de Playa Carmen. Padre, en nombre del grupo, queremos agradecer por esa linda explicación, por las palabras de bienvenidas y sobre portugués para esto. Gostaria de lembrar as últimas palavras do Padre. Recebemos com muita alegria e desejamos que nesse lugar aconteça o que aconteceu com São Juan Diego, a cura. Essas foram as últimas palavras do desejo e a oração do Padre para nós nesse lugar. Então, muitíssimas graças, Padre. Então, vamos rezar por Cachipé, rezar uma Ave Maria para o Padre e por toda a obra que Ele está fazendo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Aquí en este caso pequeño, ¿qué tenemos de importancia aquí? Pues cómo podemos ver los espacios originales de lo que fue la casa en el año de 1531, como son las paredes antiguas hechas todavía en la técnica que les decía aquí afuera, que se llaman adobes, que es tierra mezclada con pasto o paja. Y de aquel lado, en ese recuadro que está aquí, enmarca el lugar donde los arqueólogos, al ir descubriendo la pared, se vino abajo y descubrieron unas urnas funerarias. Esas urnas funerarias contenían la osamenta de 2 bebés cada una. En algún tiempo se pensó que se habían sepultado aquí por ser un lugar sagrado, pero los estudios reflejaron que no. Los indígenas los sacrificaron y los ofrecieron a Tlaloc con la idea que tenían ellos de que sacrificando a alguien el lugar perduraría por la eternidad. Entonces esos pequeños fueron muertos para que este lugar, desde la creencia indígena, perdurara para siempre. ¿Qué fue de esos niños? Siguen sepultados allí, ¿vale? Solamente las urnas fueron retiradas por el Instituto de Antropología para poderlas limpiar y poderlas restaurar para que pudieran estar en exhibición y después las puedan contemplar ustedes. ¿Qué más tenemos aquí?
A mis espaldas hay un altar de tierra. ¿Ya lo vieron? El altar que está aquí atrás. Es el primer altar que construyeron para la celebración de la misa en este lugar. Está hecho también en tierra. Algunos comentarios, algunos especialistas dicen que ese es el lugar exacto de la quinta aparición de la Virgen de Guadalupe. ¿Vamos? Pero todos los que vienen a visitarnos, extranjeros y nacionales, cuando pasan por la parte de atrás y contemplan la otra parte de la habitación, todo el mundo me dice que algo pasa atrás de la habitación, pero no aquí. Entonces, básicamente tenemos dos cosas que contar. Uno, lo que algunos científicos dicen que puede ser el lugar exacto de la quinta aparición, y otro, lo que la percepción de la fe nos mueve en el lugar que está. Han venido muchos religiosos, muchos sacerdotes, obispos, incluyendo el regente del Vaticano para el sacramento de la reconciliación, y ha pasado a la habitación que está reservada, solamente los sacerdotes pueden pasar. En un momento más lo voy a dejar pasar, Padre, para que esté dentro, y todos cuando salen me dicen, ese es el lugar, ¿no? ¿Qué ha pasado? No lo sé, simplemente les pongo esas dos alternativas, lo que los científicos dicen, pero también lo que la fe nos da. Entonces, ahora que pasen ustedes sabrán decirme después cuál fue su percepción en ese momento, ¿vale? ¿Dudas hasta ahorita? No. Llega el momento de pasar al lugar, contemplar. Entendi, foi. Vuelvo a repetirles. Não entendi. Mas Jesus, explica para nós. Só pode por Jesus favor, que pode? Ficar mais claro, que algumas pessoas entenderam, outras não. Eu não entendi. Até onde eu entenderam? Vamos lá. Este lugar, não, praticamente aconteceu a quinta aparição. Então agora nós vamos passar, né? E esse altar foi construído depois. Este é o altar original onde celebrar a primeira missa. E teve duas narrativas, uma científica e outra pela fé. O científico diz exatamente onde aconteceu a última aparição, a quinta aparição foi outro lado. E também pela fé, as pessoas quando vão lá, sentem algo diferente. Então, pela fé, também já é confirmado aconteceu aqui. Também há um local onde acontece muitos padres, bispos do Vaticano vieram lá, também experimentaram a graça de sacramento de reconciliação, sacramento de confissão. Hoje aqui tem outra parte que me falou, Ajá. Mira, entonces en la parte de atrás tenemos otra parte de la habitación de Juan Bernardino. Do outro lado temos uma parte do quarto onde viveu São Bernardino. Ajá. Y este es un lugar reservado solamente entre los sacerdotes. Esse local só está reservado só para os sacerdotes. Ahí de ahí nos damos ya cuenta el lugar especial que es. Então isso já dá para pensar que é um lugar muito especial. Ahorita que pase, recuerden que apareció la Virgen allí para sanar a Juan Bernardino. Então, onde apareceu Nossa Senhora para curar a doença de Juan Bernardino. Cuando estén ahí frente a ese lugar, no se les olvide pedir por los enfermos que tenemos en la familia. Quando estejam frente, deixe uma imagem, não deixem de pedir pelos nossos irmãos doentes da casa, que nos pedirá nossa oração. Pero sobre todo disfrutar de la experiencia de fe, de estar en un lugar especial donde sabemos que estuvo parada la Madre de Dios. Sobre todo, não experimentar viver aquela mesma experiência de um dia onde Nossa Senhora apareceu de verdade, curou a doença de Juan Bernardino. Entonces, si gustan, vamos a pasar. Vamos a empezar con esta parte. Então, a seguir, nós vamos fazer uma oração. Perfecto. Adelante. Vamos, Aquela oração que eu passei para vocês no WhatsApp, vocês salvarem? É só abrir. Quem tem a oração, eu passei de manhã. Hoje? Isso, vamos rezar aqui. Vamos rezar aqui, então, trazendo mais uma vez os nossos pedidos de oração. Então,
Então, eu vou levar todos os pedidos que você entregar acerca da missa, vou aqui lugar, vou colocar para uma oração, silêncio, depois retornarei, depois vamos depositar de repente no santuário de nossa vida. Certo? Abrindo? Vamos ver esse momento de graça, rezando a nossa mãe. Imaculada Mãe, Santa Maria de Guadalupe, saúde dos doentes, nas suas mãos de enfermeira celestial, que curaram João Bernardino e nos trouxeram um rio de luz, de vida e de saúde, coloco a minha fé, a minha esperança e todos os meus sofrimentos, para que eu os possa unir à paixão do Teu Filho Jesus Cristo, como meio de salvação para mim e os meus irmãos. A partir deste momento, aceito tudo que o Sagrado Coração do Seu Filho me envia. Quero completar na minha vida o que falta à Sua paixão redentora. Confio que me dará força e tudo o que eu precisar para encontrar minha saúde espiritual e também minha saúde física, se for para a glória de Deus e verdadeiro bem da minha alma. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Vamos neste momento com muita fé, porque o milagre acontece quando há fé. A fé que faz acontecer o milagre, né? Então vamos fazer essas coisas. Tepeac, o frio de dezembro soprava. Juan Diego, o menor dos teus filhos, caminhava. Uma voz doce como o canto de pássaros o chamou. Juanito, meu caçula, onde vais? E o céu brilhou. Uma luz dourada mais forte que o sol, apareceu a Virgem brilhando com um farol. Ó Virgem de Guadalupe. Senhora, a quinta aparição mental se diz aqui no Tulpetlac, mas são nos últimos anos de vida que a gente teve, por exemplo, Juan Diego, e dali, Bernardino. Vocês ainda não se deram conta, mas quando a gente já volte para a Cidade do México, nós estamos já basicamente bem perto. Daqui para lá, dá melhor caminhando, né? Então já é mais para acreditar. É uma distância razoável que a gente caminha daqui de Tultepec para o Monte do Tepeyac e, finalmente, para aquele local que a gente chama Santiago de Tlatelolco, onde ficou a primeira igreja, onde o Frei Juan de Zumárraga, ele que foi o primeiro frei mexicano, a quem se apareceu Nossa Senhora. Tá bom? Então vamos lembrar que o índio Juan Diego, ele viajava diariamente, cruzava o morro do Tepeyac até chegar a uma igreja que é Santiago de Tlatelolco, que eu tinha falado. Então vamos fazer assim, ó. Daqui, Tlatelolco, Tepeyac e finalmente Santiago. Então ele ia de ida e de volta. Então, se a gente pesquisa na internet qual Lagiscali, que é o primeiro local que a gente visitou, Cuautitlán fica o dobro de distância, que nem dá para ir caminhando diariamente, como a história do Nicanor Boa, que é a história verdadeira da aparição de Nossa Senhora conta. Então,
este é o local que realmente se aceita como foi a aparição espiritual de Nossa Senhora de Guadalupe quando ela fez a sanação para o tio Juan Diego. Então, nós temos aqui, por exemplo, um retrato e também um quadro e também uma coroa pontifícia que foi dada pelo Vaticano como uma mostra de que todos os trabalhos que se fizeram realmente demonstram que é aqui certamente onde se fez sua aparição Nossa Senhora. Igualmente que como falava o padre lá no Cuautitlán Izcalli, normalmente onde aparece Nossa Senhora aparece água e surge um forno de água. E se vocês entenderam ou não, aquele surgimento de água que nós tínhamos lá não apareceu com Nossa Senhora. Apareceu quando os arqueólogos começaram a fazer as escavações para então desenterrar, para desenterrar as bases da casa original do tio de Juan Diego e Juan Diego. Então esse corpo de água, esse escorrimento de água apareceu desde 1963, quando começaram os trabalhos arqueológicos, mas a aparição da água original, quando ela fez a sanação para o tio de Juan Diego, aconteceu aqui, nesse local que estamos nos visitando agora. E um local que você já tinha visitado há 6 meses. Então, vamos dizer, para poder olhar as relíquias que eles têm aqui, que são parte também da morada onde eu como falo para vocês, Juan Diego e o tio de Juan Diego, depois que morre então a esposa de Juan Diego. Então, quando morre a esposa de Juan Diego durante os primeiros anos, e quando ele começa a se aproximar à igreja, procurando aqui a Deus, então ele sentia esse vazio mesmo, que dava para então, não era só uma perda de identidade por conta daquilo, né, por conta da colônia, do começo da guerra e tudo isso, senão também porque ele sentia esse vazio mesmo pela perda da sua esposa. Finalmente, para falar uma coisa importante, nós sabemos que ela foi batizada como Maria Lúcia, mas não temos qual é o nome dela em língua náhuatl, o nome original dela. A maioria das mulheres eram chamadas Marias. Maria Conchita, por exemplo, Maria Conceição, Maria Lúcia, que foi a esposa de Juan Diego. E os homens normalmente eram José ou João. Então, difícil de saber também qual foi o nome original da esposa de João Diego. Por enquanto, eu gostaria de nós desejamos para nós olhar também a parte arqueológica, né, histórica que o local tem. Nós vamos lembrar, essa é a grande diferença. Lá, eles moraram nos primeiros anos de vida e aqui é onde acontece a aparição espiritual divina, que realmente é a quinta aparição de Nossa Senhora de Guadalupe. Então, a controvérsia que eu tinha falado para vocês é que os dois prédios têm o mesmo nome, Quinta Aparição. Por quê? Porque falam das mesmas pessoas, tá bom? Mas para falar a distinção certa é assim: lá moram os primeiros anos de vida e o milagre real aconteceu onde? Aqui no Timberlac. Por exemplo, nós temos um decreto que foi dado, como falei para vocês, pelo Vaticano, aceitando que por quinta vez apareceu a Mãe do Deus, fez a sanação do Bernardino e ela se autonomou como a perfeita
Virgem Maria de Guadalupe. Então, esse nome foi recebido na quinta aparição, que foi acontecida aqui. E como falo para vocês, basicamente todas as provas mais fortes, mais reais, aconteceram aqui mesmo no Tulpetlac. O que acontece com a área arqueológica daquela outro local, Cuautitlán Izcalli? Aquela área arqueológica é muito maior. Por quê? Porque essa é a primeira casa, e as casas antigas dos índios mexicanos eram casas comunitárias. Não morava uma família de uma ou duas ou três pessoas, moravam famílias inteiras de até 60 ou 200 pessoas, porém que esse local parece ser muito maior do que a gente pode olhar os restos arqueológicos aqui. Parece que aqui arqueologicamente não há nada, mas o milagre apareceu mesmo aqui. Infelizmente, pela urbanização que teve este local, muitos dos prédios antigos se perderam durante o tempo, mas o surgimento da água é para esclarecer o local perfeito, que, bom, como eu falo para vocês, que esclareceu então o local onde mesmo apareceu Nossa Senhora. Foi botada ali uma como se pode dizer? Bom, foi pegada a água que surge naturalmente do chão e finalmente foi levada a uma pila, tipo uma pila batismal aqui lá em cima, onde a gente pode pegar a água diretamente desse poço, sem diretamente tocar ela. Então vamos lá em cima. Nós vamos sentido como que a distância de Tulpetlac para o Morro do Tepeyac seja muito mais perto e faz sentido do que caminhar desde Cuautitlán até o Tepeyac. Olha que não dá, é muito, muito longe Cuautitlán. Cuautitlán é o primeiro local que a gente visitou, porém que se aceita ainda ir muito mais do que o caminho real é desde Tulpetlac até o Morro do Tepeyac. Que é aqui. Sim. Aqui é Tulpetlac. Essa caminhada que ele fazia até cruzar o Morro do Tepeyac se acha desde aqui e não desde esse ponto. É muito afastado. Tá bom? Entendi. Entendido. Vamos. Deixa eu só bater uma foto. Eu acho que fechamos as aparições de Nossa Senhora com chave de ouro. Sim ou não? Sim! Vamos dar uma salva de palmas a Nossa Senhora. Com esse vídeo, aqueles que conseguimos assistir, aqueles que não, deixou claro, aconteceu a quinta aparição, sim ou não? Sim! Nossa Senhora apareceu Juan Diego, sim ou não? Sim! Fechamos lugar para nós menos importante. Isso. Apareceu Nossa Senhora, curou a Juan Bernardino. Certo? Então eu termino com essa frase, não quero mais continuar. Nossa Senhora não deixa faltar nada. Amém? Amém!